Bom dia, time. Agradeço a oportunidade que vocês têm de me acompanhar aqui nesse webinar. É o segundo que a gente está realizando, o outro foi de lubrificação baseada em condição. E agora a gente vai falar de monitoramento de equipamentos, maquinário de super baixa rotação, que na verdade sempre foi um desafio que eu já aceitei desde o início, né? Antes de eu trabalhar com ultrassom acústico e atualmente trabalho com vibração e ultrassom acústico, né, conforme a norma ISO, né? A gente teve muita luta, muito aprendizado para detectar falhas de rolamentos, falhas de engrenagens, de equipamento em geral, onde as cotações eram muito baixas devido a uma série de condições que a gente vai ver durante a nossa apresentação. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, a definição do que é baixa rotação. Durante muitos anos, derivada da VDI 2056, a gente teve a norma ISO 2372. Os sensores de vibração naquela época eram sensores de bobina móvel, que media velocidade. Acelerômetro era uma coisa muito cara, uma coisa difícil. Então, a gente não media vibração abaixo de 600 RPM. Então, a norma ISO ela estabelecia um limite, né, para a gente medir máquinas acima de 600 RPM. Com a evolução das normas de preditivo, a gente teve a 10.816, que hoje foi reformulada para 20.816, de tal forma que foi realmente a soma da antiga 10.816 com a 7919, que não é monitoramento com mancais de rolamento, sim com mancais de deslizamento. Mas aí já surgiu uma novidade, que é a gente consegue medir acima de 5 Hz. E já tinha acelerômetros de melhor qualidade, os sensores de velocidade praticamente foram extintos, e a gente começou a medir acima de 300 RPM. Mas eu estou falando isso já tem um tempo, tá? Novas tecnologias surgiram, essas novas tecnologias começaram a realmente capacitar a gente a medir, inclusive vibração, a rotações abaixo de 300 RPM, né? Então, houve uma definição que é um pouco minha, mas talvez compartilhada por outros colegas que são também da área de monitoramento. A gente define aí baixa rotação entre 60 e 300 RPM, ou de 1 Hz a 5 Hz. Aí a gente já classificou aí a super baixa rotação. São rotações aí que vai de 10 a 60 RPM, ou 0,17 Hz a 1 Hz. E agora a gente traz a definição de ultra baixa rotação, que são medições abaixo de 10 RPM ou 0,17 Hz. Vocês vão ver que essa definição está mais ou menos em linha do que está com as novas normas de manutenção preditiva, que usam outras técnicas, além da vibração, a gente aqui está referenciando o ultrassom, que ela realmente sugere, recomenda, acho que a palavra recomenda é um pouco forte, mas sugere, né, que abaixo de 10 RPM a gente deve evitar vibração. Então vamos ver por que isso, vamos tentar entender. Então aqui a gente já conseguiu, né, ver que com as novas tecnologias a definição de rotação mudou muito, que seria baixa rotação. Então, a norma ISO 29821 de 2018, que aqui eu tenho um exemplo aqui de uma tradução feita por mim, que é uma tradução não oficial, uma tradução muito fiel em inglês, mas a gente aguarda aí uma tradução oficial. Mas, de qualquer maneira, ela referencia na página 10 dessa norma, né, que o rolamento de alta velocidade, se alguém analisasse o sinal de ultrassom demodulado ou heterodino, vou explicar isso um pouco mais à frente, no analisador FT, e comparasse com o sinal de acelerômetro, os sinais seriam qualitativamente semelhantes. Por rolamentos de baixa rotação e velocidades de vibração tipicamente abaixo de 10 RPM, que eu faço uma ressalva aqui para 10 RPM, os acelerômetros padrões não teriam. A intensidade de sinal é tão baixa, devido à falta de energia, porque eu estou medindo movimento, né, que praticamente se mistura com o ruído do sensor, né? Então, ela realmente sugere ou recomenda, depende como você interpreta a norma, né, que para medições abaixo de 10 RPM, você deve realmente se focar no uso do ultrassom. E aqui reverencia, inclusive,
um exemplo de uma operação em mineração, onde você tem um rolamento de 16,8 metros de diâmetro, com uma velocidade inferior a um RPM, e que você consegue detectar falhas de rolamento ou de engrenagem tranquilamente. Então, a norma, inclusive, mostra aqui uma matriz, né? Nessa matriz, ela mostra a aplicação do ultrassom em trocadores de calor, caldeiras, bombas, ventiladores, compressores, correias. Só que ela faz uma referência aqui, onde eu ressalvo em vermelho, rolamentos de baixa rotação, né? Rolamentos de alta velocidade também, por incrível que pareça, ultrassom, ele é mais adequado para altíssimas rotações também e para lubrificação. A gente já tem um webinar que está no YouTube, vocês podem procurar, chama LBC, Lubrificação Baseada em Condição, onde o ultrassom realmente ajuda muito a lubrificar, principalmente lubrificação por graxa. Bom, vamos avançar um pouquinho. Então, aqui eu já tenho um exemplo prático, né, de monitoramento de rolamento, onde eu tenho aqui um planetário, onde a entrada no planetário é 11 RPM e a saída é 12 RPM. Então, de cara, já vamos ver, isso aqui são medições e não é de vibração, é de ultrassom. Então, por favor, primeiro, já vou passar agora para o mesmo, do lado agora direito, né? Essas pancadinhas que vocês estão ouvindo é rolamento encontrando defeitos, né? Então, o rolamento está passando por defeitos. Então, aqui de cara, já mostrando aqui medições com 2 RPM, onde eu faço uma distinção muito rápida. Aqui vocês estão vendo que é microvolts, né? O sensor de ultrassom realmente ele é muito sensível. Então, para ele, realmente a rotação, e eu vou mostrar por que que ele é tão válido, né? Ele é tão importante para baixas rotações. Agora, vocês estão ouvindo, né? O ultrassom, por definição, são medições acima de 20 mil Hz. Acelerômetro trabalha normalmente abaixo de 20 mil Hz. Os sensores que eu estou trabalhando, da família SDT, eles trabalham na faixa de 38,8 kHz. E como é que vocês estão ouvindo o rolamento? É porque existe uma função chamada heterodina que permite tornar algo inaudível em audível nessa faixa de frequência muito tranquila para o ser humano ouvir, né, que é 2 kHz. Então, o colega está aqui com um fone de ouvido, ele está usando a função heterodina para poder ouvir um fenômeno que está acontecendo em frequências muito altas, né? A função heterodina ela é semelhante, parecida, mas não é igual ao envelope, ela não é igual ao peak-view. Ela tem características semelhantes, mas não é igual. A função heterodina, inclusive, ela é uma tecnologia usada em eletrônica há mais tempo até do que o envelope peak-view, essas técnicas que vão buscar fenômenos de alta frequência e trazer para uma informação de frequência mais baixa. A grande vantagem do heterodino, vocês vão ver, é que ele é mais rápido para fazer o processo. Mas isso eu posso detalhar um pouco mais à frente. Então, a primeira pergunta que eu falo, qual é a limitação para ultra baixa rotação, super alta rotação, para o ultrassom? Aqui eu estou colocando um outro exemplo, onde você tem um satélite, tá? Aqui a antena, o rolamento de giro da base da antena de satélite, né? Se não me engano, é na Inglaterra, Inglaterra ou Escócia, não lembro muito bem. Isso está tirado do livro de ultrassom, para monitoramento, ultrassom, do Tom Murphy, um dos meus professores, um dos meus instrutores que me treinaram na área de ultrassom. Claro, eu mesmo com 40 anos na área de monitoramento, eu sou um livro aberto, eu adoro aprender. Fui fazer treinamento com o Tom Murphy, isso aqui é um exemplo dele, onde ele mostra que não chega a dar um giro o rolamento. Ele, na verdade, ele gira só 120 graus. E ele, no processo de ajuste do satélite, ele leva 20 minutos e ele tem dois rolamentos críticos que se danificaram. Um na pista externa, outro na pista interna. Vocês veem a forma de onda aqui capturada, né? Não o espectro, a forma de onda, onde a frequência de defeito é 0,038 Hz. E no caso, ainda mais baixo ainda, do defeito no anel interno, 0,0
0,225 Hz. E o ultrassom mostra perfeitamente. Então, quer dizer, não precisa nem ter uma RPM. Eu estou mostrando um exemplo aqui de detecção por ultrassom, né? Usando menos de um RPM, né? Mas vamos entender isso um pouco, vamos detalhar isso, entender por que essa tecnologia não foi usada no passado com a constância que estamos usando agora, porque realmente era muito mais difícil medir o ultrassom de contato, que é um sensor piezoelétrico também, muito parecido com o acelerômetro, porque não tinha repetibilidade. Não conseguia fazer curva de tendência, não conseguia determinar alerta, alarme, mas a gente vai conhecer isso um pouco mais à frente também. Então, aqui, alguns exemplos práticos de medições: laminação a frio de alumínio, 2 RPM, planta de incineração, 13 RPM, fábrica de cimento, redutor de saída, né, 5 RPM, acionamento de cabos, redutor, 22 RPM. Então, nós estamos falando realmente de aplicações as mais variadas, nos mais variados segmentos. E eu vou mostrar mais exemplos para vocês aqui do uso do ultrassom, onde a rotação realmente se tornou uma barreira transponível, né? Vocês vão ver isso com mais detalhe, né? Aqui é um exemplo de medições feitas no Brasil. Esse aqui é o famoso DDW. Quem conhece fábrica de celulose, ele tem geralmente de 5 a 10 equipamentos como esse, são equipamentos caríssimos, enormes, são feitos para fazer a lavagem, né, da celulose. No caso, esse que eu medi, 1,7 RPMs. Né? Aqui eu tenho a forma de onda do lado de cima, né? E aqui eu tenho o espectro do lado de baixo. O espectro de baixo já mostra defeito na pista externa. Essa é uma medição que eu levei um pouco mais de tempo, eu levei 60 segundos para medir, né? É onde a cada uma volta, que dá 35 segundos, eu tenho de 3 a 4 pancadas. Então, o Rafael vai pôr o som para vocês ouvirem. Agora, por favor, entendam que isso é um barulho normal da lavagem da celulose. Você só vai ver a pancada do rolamento. Isso é raspagem. Quando chegar mais ou menos em 20 segundos, vocês vão ouvir muito de leve a pancada do rolamento. Legal. Então, ele só vai se repetir agora. Vocês estão vendo a forma de onda aqui. O Rafael, será que você consegue fazer mostrar aqui na tela aqui onde que está acontecendo o fenômeno aqui? Tá. Então, aqui, obrigado, Rafael. Aqui você está vendo uma volta do DDW, né? Dewasher, né? É uma lavadora, e que a gente já começa a detectar os defeitos do rolamento, e totalmente imperceptível em vibração. E aqui, quando eu faço o FFT dessa forma de onda aqui, só precisei pegar duas voltas, né? Geralmente o pessoal vai 4, 5, 10 voltas da máquina, eu já consigo pegar o espectro, a frequência de defeito. Então, realmente, é muito fácil, eu ouvindo, fazendo a forma de onda, que vocês estão vendo a gente fazendo a medição, o cliente me ajudando a fazer a medição do lado da máquina aqui. Então, realmente, aqui vocês estão vendo um detalhe de onde que eu coloquei o sensor. Está fácil identificar o defeito do rolamento. E olha, gente, eu já sofri muito com esse equipamento DDW com uso de vibração. Mas vamos adiante, vamos avançar para entender por que o ultrassom realmente tem essa vantagem, né? Nos possibilita. Agora, lembrando que esse instrumento aqui, ele permite medir ultrassom e vibração. Um não invalida o outro, são necessárias duas medições. Inclusive, o ultrassom ele tende, com o avançar do defeito, a reduzir o valor e começar a aparecer mais em vibração, né? Eu vou mostrar isso um pouco mais à frente, mostrando que realmente o ultrassom ele tem a vantagem de ser mais precoce, né? Mas ele também tem a desvantagem de que ele, no final da vida do rolamento, ele começa a perder a sua importância também. Mas vamos ver isso mais detalhadamente à frente. Então, aqui é um exemplo clássico. Isso aqui é uma medição de vibração, isso aqui é envelope, aonde eu preciso, pela tecnologia de vibração, eu preciso pelo menos eu pegar de 5 a 12 eventos. No caso dessa máquina girando a 8 RPM, são 4 minutos de medição para poder fazer esse espectro, né? Eu uso sempre um acelerador de 100 milivolts, evitem usar acelerômetro de 500 milivolts, e eu estou pedindo só uma média.
e consegui pegar a frequência de defeito de rolamento também. O problema é que vocês estão vendo aqui, para capturar essa informação, eu peguei uma forma de onda aqui de 320 segundos, né? Tive que fazer realmente um processamento pesado no coletor de dados. E aí eu já começo a mostrar as diferenças entre o ultrassom e a vibração. Eu falei para vocês que eu recomendo muito o sensor de 100 milivolts, não de 500 milivolts, que aparece aqui, por um motivo simples. Só para ajustar a tensão do 500 milivolts, às vezes leva 8, 9 segundos, o que a gente chama de settling time. E o ruído típico de um acelerômetro de 100 milivolts é da ordem de 20 microvolts. Um equipamento na rotação de 30 RPM, com uma vibração de 1 milímetro por segundo, tem um valor típico de 30 microvolts. Isso significa o seguinte: em baixas rotações, o acelerômetro, o ruído inerente dele é praticamente idêntico, quase igual ao ruído do sensor, né? E, por recomendação de fabricantes de coletores de dados, com uma máquina a 8 RPM, eu vou precisar, no mínimo, de 280 segundos para poder adquirir o sinal. Já o ruído de um sensor de contato ultrassônico é típico de 0,25 microvolts. É muito menor. O equipamento na rotação de 30 RPM. Tempo de coleta para 8 RPM, de 8 a 20 segundos de aquisição. Então, eu fiz uma tabelinha comparativa aqui. Então, vibração, 20 microvolts. Ultrassom, 0,25 microvolts. 80 vezes menor. Tempo de medição de vibração, 280 segundos, 285 segundos. Ultrassom, 20 segundos é razoável. 14 vezes menor. Então, isso também facilita muito a tarefa de quem vai fazer coleta de dados, fazer medição de ultrassom, porque o inspetor, o analista, o coletor que vai fazer a coleta, né, ele fica realmente entediado, é difícil, é complexo. Porque, gente, eu estou falando prático, né? Na teoria é lindo mandar o cara medir 400 segundos, medir 300 segundos de medição, mas na prática realmente torna-se uma tarefa onde geralmente o inspetor de ultrassom, desculpa, de vibração, ele vai praticamente fazer o dia dele, 3, 4 equipamentos de baixa rotação, ele vai ficar lá dedicado. E ele está acostumado a fazer 40, 50 equipamentos por dia. Ele vai resumir o dia dele a 1, 2 dias, e é um dia que ele realmente evita, viu? Estou falando do ponto de vista humano, né? Mas, de qualquer maneira, não estou falando que não dá para detectar a baixa rotação com vibração, dá sim. Agora, a própria norma diz que abaixo de 10 RPM você já começa a ter dificuldades quase intransponíveis. E eu vou citar um exemplo aqui, aonde essas condições necessárias para fazer medição de vibração quase que é impossível, é intransponível. Eu vou mostrar mais à frente. Tá? Aqui um exemplo que deu certo também de vibração, velocidade de 10 RPM. Foi gravado aqui com aceleração a 10 kHz, 240 segundos, né? Mostrando, essa aqui é a configuração básica para eu conseguir pegar essa forma de onda aqui, que era devido à contaminação do lubrificante. Foi uma medição feita a 0,7 RPM. Então, quer dizer, dá para medir? Dá, lógico que dá. Mas, realmente, eu estou falando de 240 segundos e eu vou ter que... Não pode balançar o cabo, eu não posso ter uma pessoa passando do lado, qualquer coisa interfere na medição. É realmente muito difícil conseguir um sinal bonito desses de vibração. Muito difícil. Geralmente, para você ter uma ideia, quando eu pedia para alguém fazer uma medição dessa, eu não tinha mais do que 3 ou 4 pessoas da minha equipe que eu pedia para fazer, porque realmente só confiava meio em mim para fazer medições assim, porque eu sabia que o resultado podia ser completamente adulterado pelas condições de medição. Então, eu fiz um quadro resumo dos contras e os prós para ultrassom e vibração. Em rotações baixas, os impactos têm menor intensidade. Pró, os sinais ultrassônicos se destacam mesmo em baixas rotações. É interessante isso. Ele não tem problema com a baixa rotação, o sinal de ultrassom. Quase que eu falo que é independente da rotação. Olha que loucura que eu estou falando. Bom, máquinas com baixas rotações geralmente são muito grandes e possuem vibrações estruturais que escondem os problemas de rolamento e engrenagens de acoplamento.
Mesmo em baixas rotações Pro agora, né? Em baixas rotações, ocorrem impactos de fricção. O ultrassom é imune a vibrações estruturais. Isso é uma grande vantagem do ultrassom. O ultrassom acústico por contato, ele usa também cristal piezoelétrico, parece vibração, mas não é. O ultrassom é uma onda longitudinal. Vibração é uma onda transversal. Devido à lente Poisson, sempre vai existir os dois. Poisson provou que toda vez que existe uma deformação, ela provoca também uma compressão e vice-versa. Então, o ultrassom gera fenômenos, né, no equipamento, na máquina, gera vibrações e gera ultrassom, né? A vibração exige muito tempo de coleta e técnicas especiais para extrair o impacto e o atrito, típicas de 4 minutos por ponto de direção, mais o pós-processamento ou processamento. Já o ultrassom, de 8 a 20 segundos, sem o pós-processamento no campo. O FFT é feito no computador, então eu não perco tempo fazendo coleta de dados e fazendo a transformada lá no campo, né? Em baixas rotações, os ruídos dos sensores e cabos se misturam com a vibração ambiente. O sensor de ultrassom e cabos tem muito menos ruído. A vibração em baixa rotação é uma especialização. Eu diria que tem que dar treinamento, certificar. Já para o ultrassom, a baixa rotação é rotina. Nada especial, é uma medição como outra qualquer, né? Agora vamos falar um contra do ultrassom. Eu listei aqui os prós e contras e eu encontrei um contra o ultrassom. O ultrassom não se propaga em longas distâncias, é de fácil atenuação. Já a vibração se propaga em maiores distâncias, que o ultrassom é mais difícil de atenuar. Então, realmente, o ultrassom exige que a gente coloque o sensor mais próximo da fonte. Tá? Então, esse é um quadro resumo, onde realmente eu procuro pegar os prós e contras, né, da medição de ultrassom e a medição de vibração. Bom, vamos falar um pouco desse sensor de contato de tração para mancais de rolamento, tá? Aqui é a foto do sensor, aqui ele está medindo, né? Ele também pode usar base magnética, ele pode ser aparafusado também. Ele é um pouco diferente do acelerômetro, porque ele é revestido de borracha para evitar a contaminação de ultrassom pelo ar. Ele tem uma haste prolongadora, porque na verdade ele trabalha com ressonância. É diferente do sensor de vibração, que eu trabalho fora da ressonância. Já o sensor de ultrassom, ele é calibrado na ressonância. Olha a diferença, gente. Ele é um ressonador e ele dá valores calibrados, onde eu posso determinar alerta e alarme na ressonância. É o oposto, né, da vibração. Mas, vocês estão vendo esse equipamento da foto, ele mede vibração e ultrassom. Ele não tem restrição com vibração. E aqui é a vantagem do ultrassom na curva, né, de deterioração de um rolamento, aqui indo da fase 1 à fase 4, que é a Technical Association of Charlotte foi a primeira a definir. Na verdade, ela puxou isso de um artigo da Monsanto americana da década de 70, gente, onde ele mostra a evolução. E aqui vocês podem ver que o ultrassom acústico detecta ainda quando você não tem defeito na pista. Por quê? Porque o ultrassom acústico ele vai pegar o atrito. Ele também vai pegar impacto, né? Mas a vibração não, a vibração vai pegar quando você já tem defeito na pista, porque você precisa de impacto. O peak view também, né? O espectro de velocidade é quando já está mais avançado a falha. E a sensitiva que o rolamento já virou, né? Um boné velho, como a gente fala na manutenção, né? Então, gente, aqui mostrando a evolução, né? E a técnica, né, usando a curva DIPF, né, onde eu tento detectar as técnicas preditivas, ultrassom, vibração, termografia, análise de óleo, né, eu tento usar a técnica de ultrassom, né, toda a literatura fala que o ultrassom ele se manifesta antes da vibração, né, e os defeitos de rolamento, de engrenagem, também de descarga parcial na área elétrica também, a gente pode falar, eles vão se manifestar em frequências altíssimas e vão baixando a frequência, né? Então, o que eu estou mostrando que o ultrassom, se ele é aplicado na fase da lubrificação, eu posso tentar deter um processo de buraco na pista, buraco na gaiola, um defeito no elemento rolante. Então, realmente, o ultrassom, ele, por definição,
ele já trabalha mais prematuro na curva PF, né? Que agora o pessoal já mudou para DIPF, né? Onde P é potencial de falha e F falha, né? A falha é quando realmente eu já estou lá no estágio final. Mas toda vez que eu detecto um defeito, eu já estou no lado corretivo da curva. O lado proativo da curva é quando eu consigo estancar, que o equipamento não venha ter nenhum defeito, né? Eu tive um chefe, né, o Cristiano Soprani, muitos anos, está lá como gerente executivo lá de manutenção, lá no Grupo Suzano, da Cruz, sempre falou, Milton, o objetivo da preditiva não é detectar, o objetivo dela é realmente manter a confiabilidade, tanto que a minha função principal era a confiabilidade. Eu preciso garantir a confiabilidade do equipamento. Então, o ultrassom, sendo usado de forma prematura, eu consigo, talvez, estancar o problema. Então, por isso que a gente não recomenda vibração, ao contrário, vibração é fundamental. Mas detectar prematuramente é importantíssimo. E conforme a norma ISO 29821 aqui, eu tenho aqui o exemplo de como que eu faço o monitoramento usando ultrassom por amplitude e também o som. Então, por favor, Rafael, vamos ouvir o som de um rolamento bom por ultrassom? Vocês estão vendo aqui que a medição estava com 18,3 decibéis de microvolt, né? Porque lembrando que o ultrassom é som. Então, as normas estabelecem que é para medir em dBs, né? A norma ISO fala que um aumento de 6 dB é que eu já preciso lubrificar o equipamento. Por favor, Rafael, agora. Então, aqui eu estou mostrando mais 6 dB, ele já foi para 18,6, né? Foi para 24,3 decibéis. Então, o seu rolamento precisa ser lubrificado, senão ele vai já entrar para o lado corretivo, que a gente chama da preditiva. Vamos ver agora já um rolamento com mais 8 dB, início de falha. Então, esse daí, ó, 18,8, eu já vou estar aí falando em alguma coisa de 26, 27 decibéis, né? Conforme a norma ISO, eu já tenho início de falha. E, por último, uma falha irreversível, mais 16 dB. Por favor. Desculpa, pessoal, o barulho bem forte, mas isso realmente é o que a gente ouve no ultrassom. Mas também eu tenho um valor numérico na tela do aparelho, posso fazer curva de tendência, como estou mostrando aqui, uma curva de tendência para vocês, né? Então, a diferença fundamental, né, entre vibração e ultrassom é que os acelerômetros trabalham fora da ressonância. Diferente dos acelerômetros, os sensores de ultrassom são calibrados na ressonância. Eles são ressonadores, né? E os sensores da STT permitem curvas de tendência com repetibilidade e calibração metrológica. Um diferencial em relação ao passado. Eu já trabalho com ultrassom há muito tempo, mas eu não conseguia ter essa repetibilidade, né? Com isso, fugimos do subjetivo e conseguimos o quantitativo. E o que o ultrassom mede? Ele mede vibração? Não. O ultrassom ele mede 3 parâmetros. É o FIT, fricção, impacto e turbulência. A fricção e impacto é para rolamentos, engrenagens, acoplamentos, correntes, correias, polias. Turbulência a gente usa para vazamento, pressão ou vácuo, interno e externo, problemas elétricos, corona, ar, descargas espaciais. Depois, no final da apresentação, eu vou fazer referência aos 8 pilares da utilização do ultrassom na inspeção, na manutenção preditiva, a qual a R Damasco está divulgando no Brasil. Quer dizer, com instrumento de ultrassom, eu não faço só rolamento, eu não só faço baixa rotação. Eu faço parte elétrica, eu faço vazamento, eu faço vácuo, eu faço descarga parcial, corona, arco, detecção de fenômenos elétricos, mas isso eu vou mostrar um pouquinho à frente para vocês, ok? Então, voltando, o uso do ultrassom em baixa rotação é igualzinho ao uso da preditiva. Eu posso usar o ultrassom para detectar, para fazer tendência e para fazer análise. Então, aqui está detecção e execução. Aqui eu permito detectar vazamento,
Aqui eu posso detectar uma falha de lubrificação, necessidade de lubrificar, está lubrificando. Aqui eu estou usando para detectar com o Trap Checker um problema numa, um purgador. E eu tenho um equipamento universal que permite fazer medições pelo ar, conforme a norma ISO, e também de contato. Eu tenho os equipamentos que fazem só tendência. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo a curva de tendência usando 4 parâmetros, né? Que é o SDT 200, permite eu fazer o acompanhamento desses parâmetros. Que parâmetros são esses? Muito parecido com a vibração. Eu meço RMS, RMS máximo, valor máximo, que é o valor de pico, e o fator de crista. Aqui eu estou mostrando uma curva de tendência onde eu posso colocar alertas e alarmes. Aqui está plotado para vocês verem, né? Esses 4 parâmetros que permitem fazer manutenção preditiva. Isso pode ser baixíssima rotação, pode ser rotação normal. E aqui são os equipamentos que permitem eu pegar forma de onda, permite eu fazer análise espectral, tanto de vibração quanto de ultrassom. Os gráficos que vocês estão vendo aqui são formas de onda de ultrassom e espectros de ultrassom, mas podiam ser de vibração também. Aqui é o software UltraAnálise 3, que permite a gente fazer o acompanhamento preditivo, né, de grandezas mecânicas, grandezas elétricas, como a preditiva tradicional que vocês conhecem. Como é que eu faço para detectar em baixíssimas rotações, ou rolamento em geral? Primeiro passo, audição, simples, intuitiva e rápida. Segundo passo, eu gravo a medição estática e confirmo a escuta, que eu vou ter aqueles 4 indicadores. Terceiro passo, eu faço a gravação da medição dinâmica, confirmo a audição e a medição estática, né? Então, o que que eu tenho aqui? Aqui, por exemplo, a inspeção super baixa rotação de uma ponte rolante de 300 toneladas. Esse é um rolamento que já apresenta, né, roletes danificados. Por favor, Rafael, vamos ouvir o som? Bem sutil, né? O ruído, né, do rolamento. Então, a gente já pode planejar uma troca. No próximo, já pode colocar a medição, por favor? Lado oposto à cabine de operação, no mesmo ponte rolante, eu já tenho agora um rolamento que ele está quebrado. Ele não dá mais para planejar a troca. Está recomendada a troca desse rolamento, né? Vamos para o próximo aqui, slide. Aqui eu estou pegando. Isso aqui é um livro que a gente publica. Vocês podem solicitar para a gente que a gente manda, né, que são casos de sucesso, né? Esse aqui é um forno de metanação lá na Europa, onde eu tenho 8 mancais, né? E o forno gira a 1 RPM, praticamente quase parado, né? Como a brincadeira, né? A gente fez a chamada para esse webinar, né? Devagar, quase parando, né? Mas é verdade, né? Então, se a gente for ver aqui as medições desse forno, né? Eu tenho aqui o Mancal 3 comparado com as medições do Mancal 2, né? Eu tenho uma forma de onda onde, se eu extrair o espectro, vão aparecer as frequências de defeito de rolamento, né? Aqui mostrando o Mancal 4 comparado com o Mancal 1. E realmente, se eu faço a transformada de Fourier da forma de onda do ultrassom, eu vou obter as frequências de defeito do rolamento, né? Então, aqui vocês vão poder ver um Mancal onde não tem nada, por favor. Foram gravados 80 segundos, a gente não precisa. Vocês veem que é suave, não precisa lubrificar. Próximo slide, por favor. Gente, é impressionante o que se ouve com ultrassom. Mas também, olha aqui, os valores mostram aqui a diferença. Pode parar, por favor. Ultrassom, quando tem valores negativos, significa que ele está abaixo de 1 microvolt. Porque lembra que decibel não é uma grandeza, decibel é uma escala. Então, o zero da escala é 1 microvolt, né? Se 1 microvolt é zero, abaixo de 1 microvolt é um valor negativo. Olha a diferença entre o rolamento 3 e o rolamento 4 contra o rolamento 5, 1 e o 2. Simplesmente tem valores RMS negativos, porque é abaixo de 1 microvolt, quer dizer, é próximo de zero. Isso é uma grande vantagem do ultrassom em relação à vibração. O ultrassom, quando não tem o FIT, não tem fricção, não tem impacto, não tem turbulência, ele tende a valores muito baixos.
Diferente da vibração, que eu sempre tenho a vibração da estrutura, eu sempre tenho uma vibração contribuindo na medição, né? Já o ultrassom, a vantagem é quando não tem defeito, não tem nenhum desses três fenômenos ocorrendo, tende a zero. Aqui, olha a diferença entre uma medição do Mancal 3 com o Mancal 5, por exemplo. Então, realmente é brutal, né? E estou falando aqui de um RPM, viu, gente? Aqui é um outro exemplo, né, de um secador, né, ele trabalhando a 25 RPM, ele está com rolamento 222/20, né, está com Dodge, está com defeito no anel interno, e você vai ver que essas aqui são as frequências, né, de defeito, primeiro, segundo, terceiro e quarto múltiplos das frequências de defeito de FTF, BSF, PPFO. Se a gente for olhar a forma de onda aqui em microvolts, a gente vê nitidamente as frequências de defeito de rolamento. Se eu faço o espectro, né, de ultrassom, eu vejo as frequências de defeito de rolamento. Já no espectro de vibração, não atingiu alerta, não atingiu alarme, devido a essa rotação mais baixa, aqui está as marcas no rolamento, as marcas de defeito na pista, nos elementos rolantes, e nesse caso, infelizmente, a vibração ainda não chegou naquele estágio, né? Mas que vai ao estágio da vibração, vai, né? Mas, de qualquer maneira, mostrar que realmente o ultrassom ele é prematuro, ele detecta antes. Então, eu posso talvez atuar, eu posso talvez levar a curva para o lado proativo, né? Então, aqui é um exemplo aonde a vibração tem uma barreira intransponível. Isso aqui é um sistema de guindaste de cabos numa mina na África do Sul, foi o Tom Murphy que me forneceu esse exemplo. Ela está trabalhando aí com uma rotação de 14 RPM e um ciclo de 20 segundos. Você tem a carga e a velocidade variável e inversão de sentido em 20 segundos. Não dá tempo para fazer aqueles 180, 240 segundos de coleta de dados. Agora, olha a forma de onda, de ultrassom, do rolamento defeituoso desse equipamento. Então, aqui é o caso. Por favor, Rafael. Ok. Esse exemplo, inclusive, está disponível na internet. A gente pode. Esse som, o Tom Murphy, no livro dele, ele permite, através de um código de barras, através de um QR Code, desculpa, um QR Code, você pode baixar esse sinal, porque realmente é emblemático na vida. Porque eu cansei de ter esses equipamentos, né? Levantador de container, mina, e simplesmente pela inversão do sentido, pela carga variável e pela velocidade com que o equipamento se manifesta, tá inviável. Eu não consigo fazer a transformada de Fourier, de vibração, a coleta de dados de vibração. Aqui é um exato. E, para nossa felicidade, é uma medição rotineira de ultrassom. É uma medição normal do ultrassom. Aqui é onde eu estou vendo bem definido as pancadas. Se eu fizer a transformada de Fourier, eu vou ver nitidamente as frequências de defeito do rolamento, né? Não lembro bem, acho que é pista externa, se não me engano, o defeito do rolamento. Mas esse exemplo está muito bem divulgado, está na internet, podem falar com a gente pode mandar essa medição. Eu tenho divulgado ela através de algumas mídias sociais aí, porque realmente é um perrengue, é uma dificuldade, é realmente um pesadelo a gente fazer monitoramento sem ultrassom nesse tipo de equipamento, só usando as técnicas tradicionais. Aqui é um exemplo, né, de um enrolador de cabo na área offshore, de um guindaste também, eu já tive que medir isso daí. Gente, olha a diferença entre um mancal e outro. Por favor, primeiro mancal bom. Então, esse mancal bom a gente pode ver, pode deixar aqui bastante tempo, vocês vão ver que é liso e suave. Pode parar, por favor. Agora vamos ver o lado do mancal que tem problema já. Essas pancadinhas é o problema no rolamento. Só que essas pancadinhas, gente, se a gente for olhar na vibração, elas ainda não têm energia para alimentar o acelerômetro. Essa é a grande verdade. Então
Quando você conseguir medir muito bem com o acelerômetro, né? O ultrassom já realmente explodiu a forma de onda. Eu, quando comecei a trabalhar com ultrassom, com os equipamentos da SDT, essas formas de onda, para mim, esses espectros, são assim, parece coisa de aula, parece coisa de professor. Mas não, na realidade, lá no campo, na máquina, né? Lembra do exemplo do DDW que eu mostrei para vocês? Rapaz, eu fiquei do lado da máquina lá, ouvi, e de repente, pum! Pancada do rolamento. Gente, isso é interessante, tá? Eu estimulo vocês a verem isso na prática. Podem convidar a gente para a gente fazer medição no equipamento de vocês, né? Para mostrar isso, porque realmente é bastante legal mostrar isso para os usuários, né? Agora, isso se aplica só a rolamento? Não, baixa rotação também, engrenagens, né? A gente tem redutores, né? Se a metodologia de ultrassom permite para rolamento, também permite para caixa de engrenagem. E a gente recomenda fazer medições dinâmicas igualzinho ao rolamento. Então, aqui eu vou dar um exemplo de um redutor, né? Vocês estão vendo esse redutor aqui, de uma misturador, se não me engano, é uma fábrica de celulose ou papel, né? E toca o som, por favor. Pode parar, por favor. Você pode ver que esses dois choques a cada rotação, fica difícil determinar se isso é engrenagem, é o rolamento, né? Esse equipamento, a gente não sabia muito bem os internos desse redutor, né? E a gente realmente detectou o problema na engrenagem usando a videoscopia, sabendo que nós aqui da Ricardo Damasco somos fornecedores de videoscópios muito bons, de altíssima qualidade, top, né? Num valor até bastante menor do que o típico da. É uma novidade que a Damasco está trazendo, né? Mas, de qualquer maneira, gente, o que eu estou mostrando aqui é o uso, né, da forma de onda do ultrassom. Agora, que foi realmente constatado, depois da inspeção, o problema na engrenagem. Agora, aqui o início, né, de um redutor, mostrando aqui o redutor, antes de ter o defeito e depois de ter o defeito. Por favor. Sinal é liso, né? Agora, porque, lembra, agora com defeito. Os valores de ultrassom, quando você não tem nem fricção, nem impacto, nem turbulência, eles se aproximam mesmo de valores quase de zero, diferente da vibração. Já quando você tem um defeito, os valores realmente explodem para a gente. Vocês estão vendo aqui o valor, né? Foi de 0,5 para 16, valor RMS, e valor de pico de 1,5 para 31. Então, realmente, o ultrassom ele realça muito. Aqui, usando um acoplamento de engrenagem. Eu trouxe esse exemplo para mostrar que não é só em redutor, né? Acoplamento de engrenagem. E aqui a gente não faz a coleta com sensor de contato. Aqui a gente usou o sensor pelo ar. É um sensor que eu permito colocar por baixo, né, do protetor do acoplamento. Aqui você está vendo um protetor de engrenagem. E conseguimos fazer essa inspeção aqui. Isso daí é o acoplamento com engrenagem defeituosa. E agora, depois da troca, olha como é que os valores são muito baixos. Está vendo que o fundo de escala aqui, fundo de escala de 10, outro fundo de escala de 500. Então, é muito fácil detectar uma falha no acoplamento, no caso aqui de engrenagem, pelo ar, com microfone, não estou usando sensor de contato, porque o problema está no acoplamento. Eu não estou medindo nem no motor, nem no redutor, nem na bomba, estou medindo pelo ar. Aqui é o exemplo de um acoplamento de grade, onde também eu peguei frequência da grade quebrada, usando o ultrassom. Aqui você está vendo valores da ordem de 500 microvolts, 600 microvolts. Vamos ver o som agora. O ruído é distinto de acoplamento de engrenagem, e ele é típico, ele tem uma característica de forma de onda espectro diferente do acoplamento de engrenagem. Vamos adiante, gente.
Aqui, gente, esse aqui é outro exemplo do Brasil. O cliente me autorizou a falar. Isso daqui é na Clealco, né? Isso aqui é um redutor, é o redutor de um terno, né? Aonde eles pediram para a gente fazer medições experimentais lá, ainda não é rotina de preditiva. Esse é o redutor, é o Torquemat da Zanini Henk, né? Aonde ele tem uma entrada de 4.200 RPM da turbina, e através das reduções, né? São vários eixos de redução. Aqui eu estou mostrando o sensor. Você poderia realçar, por favor, Rafael, aqui na foto do meio, o sensor de vibração e o sensor de ultrassom medindo simultaneamente na saída do redutor, que no caso aqui nós estamos falando entre 5 e 6 RPM, oscilando muito essa rotação, fruto do processo. Aqui vocês têm na foto de cima uma geral, né, do, 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 do redutor, né? E aqui à esquerda vocês vão ver, né, o espectro em cima e a forma de onda do ultrassom à esquerda, e à direita eu tenho vibração, né, espectro e forma de onda, né, do mesmo ponto de medição, né? Então eu vou primeiro pedir para o Rafael mostrar o som do lado oposto ao acoplamento, ultrassom, aonde a gente realmente detectou essa frequência de defeito muito inicial, claro, no início da falha, do rolamento do lado. Depois eu vou mostrar do lado oposto, o lado acoplado, né? E depois eu vou mostrar a vibração, aonde a gente detectou o problema do rolamento pelo ultrassom, para vocês verem a diferença. Então, por favor, primeiro, no lado oposto ao acoplamento. Ok, Rafael? Agora vamos ouvir o ultrassom do lado que não tem problema algum. Ok? Agora vamos ouvir por que a vibração não consegue pegar o defeito lá. Porque essa máquina ela tem uma variação no torque, na variação da velocidade, uma modulação em frequência que esconde as frequências de defeito de rolamento. Vamos ouvir agora a vibração? Ok, Rafael. Então vocês viram como que a vibração ela fica muito maltratada pela aplicação, pela a condição de trabalho desse redutor. Já o ultrassom, que ele não está preocupado com vibração, o ultrassom ele está focado, lembra, FIT, né? Fricção, impacto e turbulência. Então, para caso de rolamento, para engrenagem, a gente usa a fricção e o impacto. E aqui o que vocês estão vendo é impacto. E como ele é imune, o sensor de ultrassom, ele é imune à vibração, você vê que a forma de onda praticamente é só do rolamento, da engrenagem. Já o redutor, toda essa oscilação, né, ela está muito presente nas medições. Então, gente, eu acho que eu procurei mostrar para vocês realmente que o ultrassom para baixa rotação ele é um ganho importante, mas o ultrassom ele não se resume, né, à baixa rotação. A gente tem 8 pilares fundamentais do ultrassom, né? O primeiro deles realmente é detecção de falha de rolamentos, de engrenagens, né? Só que ele tem uma desvantagem, ele não vai detectar um desbalanceamento, um desalinhamento. Tanto que os instrumentos que a gente trabalha, eles são capazes de medir ultrassom e vibração, né? O próximo pilar é o pilar da lubrificação. É entregar para o lubrificador um equipamento aonde ele vai, com muita precisão, né, ah, nem lubrificar mais, nem lubrificar menos. Né? Eu convido vocês a entrarem no YouTube, né? Tem uma palestra lá, LBC, Lubrificação Baseada em Condição, que foi o webinar anterior, onde a gente mostra o uso desse equipamento, chama LubExpert, né? Que ele determina a quantidade certa do lubrificante, nem a mais nem a menos, onde eu explico muito bem explicado, eu acho, me deixa claro,
que o ultrassom ele é desenhado, indicado para detecção de lubrificação, falhas de lubrificação ou para executar a lubrificação. O próximo pilar que a gente usa muito no ultrassom é a tradicional, talvez o mais antigo, detecção de vazamentos. Aqui, exemplo, ele está mostrando ar comprimido, um compressor. Ele está usando um equipamento dedicado para isso, que só faz detecção de vazamento de, 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 de ar comprimido, mas também pode ser de vapor, ele também pode ser argônio, pode ser um gás nobre, qualquer turbulência. Ele usa do FIT, ele usa o T, que é a turbulência. A turbulência que é gerada ali, e no caso de perda de vácuo, eu não posso usar esse instrumento. Perda de vácuo, eu tenho que usar aquele sensor de contato, porque a direção do fluxo da turbulência é para dentro da tubulação, é para dentro da caldeira. Então, mas quando o vazamento é na direção do inspetor, na direção do aparelho, eu posso usar esse aqui, que é o leak checker, que ele é usado só para detectar vazamentos, né? Então, olha lá, o equipamento que faz baixa rotação também permite eu detectar vazamento, permite eu detectar, usando aqui a curva parabólica, usando o espectro, usando 340, estou detectando um corona, estou detectando um trilhamento, uma descarga parcial no isolador de um transformador a 15, 10, 20, 30, 40 metros de distância usando antena parabólica. O mesmo instrumento pode ser usado no pilar, né, para detectar falhas de purgadores. O custo de vapor numa planta é enorme. O governo americano, através de uma publicação de eficiência energética, fala que se você for numa planta hoje que não tem inspeção, provavelmente 40% dos purgadores ou eles estão travados, ou eles estão dando passagem, né? Então, através da técnica de ultrassom, eu estou vendo aqui se um purgador, esse caso aqui é um purgador por boia, né? Que a gente chama de termodinâmico, se ele está com mau funcionamento ou não. Eu posso realmente indicar melhoria, manutenção dos purgadores de vapor. Então, realmente, é um outro pilar do ultrassom. Outro fantástico pilar do ultrassom é detectar vazamento em cilindros hidráulicos, em sistemas hidráulicos, para equipamentos móveis, para caminhões fora de estrada, para detectar em siderurgia aqueles sistemas de acionamento de barras que foram laminadas, né, usando cilindro hidráulico. Se houver desequilíbrio entre os cilindros hidráulicos, você vai ter descompasso, vai ter engarrafamento dentro do armazenamento de barras, né? Então, monitoramento de cilindros hidráulicos. Uma outra funcionalidade do ultrassom, o mesmo instrumento que eu faço rolamento, faço engrenagem, é detectar estanqueidade, vazamento, né? Vazamento de válvulas. Se uma válvula está dando passagem, pode ser uma válvula industrial, pode ser uma válvula automatizada, uma válvula pneumática, uma válvula de acionamento hidráulico. Eu vou detectar o funcionamento, o mau funcionamento, usando ultrassom. E por último, eu posso fazer estanqueidade, né, com ultrassom. Eu posso usar para detectar um trocador de calor, eu posso detectar vazamento num tanque. O pessoal automotivo usa para detectar vazamento por chuva em carro. Fabricantes como Volkswagen, Fiat, né, eles compram esse sistema para detectar falhas de estanqueidade. Na indústria, a gente usa trocador de calor, tanques. Então, o ultrassom realmente tem uma gama de aplicações, né, muito grande, né? Então, realmente, a gente aqui está chegando ao fim da apresentação e agora a gente tem uma também para contar para vocês, né? O Rafael, você podia contar para a gente essa... Claro, pessoal, tentando fortalecer aí o aprendizado e todo o reconhecimento da técnica de ultrassom, a SBT, de forma gratuita, está disponibilizando alguns cursos. Então, quem tiver interesse em fazer esses cursos, os cursos são gravados, né? Está em inglês, mas é bem tranquilo de assistir. Vocês podem